Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos dar início a mais uma aula de saúde pública, né? Hoje a gente vai abordar um pouquinho alguns assuntos que falam, alguns assuntos referentes aos programas que estão inclusos na saúde pública, né? Alguns programas de saúde que estão inclusos na estratégia saúde da família, tá? Antes disso, a gente vai fazer um revisadinho do que a gente viu até agora, até essa aula na matéria de saúde pública, né? Então, primeiramente, a gente abordou o conceito de saúde pública, né? A gente falou o que é saúde pública, né? Que é o direito de todos à saúde, né? É o direito de todos a ter acesso à saúde. Também falamos da história, da promoção da saúde, né? Como que foi gradualmente a população foi tendo acesso à saúde de forma gratuita, né? Falamos da história, então, num geral, né? A história da saúde a nível mundial, né? Dos congressos, da Organização Mundial da Saúde, das primeiras conquistas. Depois a gente falou da história da saúde pública no Brasil, a prof passou os videozinhos para vocês, né? Como que tudo começou a surgir. Falamos da importância da Lei 8.080 para o direito da saúde, né? Falamos do SUS, os princípios do SUS, né? Universalidade, equidade e integralidade, que é a maneira de atender o paciente como um todo, de ver o paciente como um todo, né? O que mais que a gente abordou? Então, falamos sobre o SUS, sobre as responsabilidades da atenção básica, né? Tanto na esfera federal, estadual e municipal. Então, o que compete ao município, o que compete ao município fazer referente à saúde pública, quais os deveres do Estado, quais os direitos do cidadão enquanto saúde pública, né? Falamos também do Sistema Nacional de Informação, né? Que é graças a esse sistema que o Ministério da Saúde tem acesso aos dados de como funciona, como está funcionando os programas do SUS, né? Os programas da saúde coletiva, da saúde pública, como que eles têm acesso a números de morbidade, de mortalidade, quando há um surto de alguma doença ou não, né? Também falamos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, falamos da Anvisa e aí iniciamos a parte de prevenção e epidemiologia, né? Então, como que se dá a prevenção conforme os níveis de atenção, né? Falamos da atenção primária, da atenção secundária, da atenção terciária à saúde. Falamos dos hospitais, das UPAs, né? Por onde o paciente dá a entrada ao acesso à saúde pública, que sempre vai ser pela atenção básica, né? Através dos ESFs, das estratégias de saúde da família, lá nas unidades básicas de saúde. O que eles vão ter direito lá nessas unidades, né? E aí iniciamos a parte de epidemiologia, né? Então a gente falou o que é a vigilância epidemiológica, né? Que todo município vai ter a sua. É através dela que são coletados dados, né? Dados referentes à saúde coletiva, né? Dados que falam sobre as principais doenças, as principais patologias que estão acometendo aquela determinada população. Também é através desses dados que eles coletam, né, que eles fazem recomendações de medidas de controle e prevenção, né? Por exemplo, eles coletaram a vigilância epidemiológica, coletou determinados dados mostrando que há um surto de dengue no município. Então, a partir desses dados, eles realizam uma estratégia
de como mudar esses dados, né? Como diminuir esse número de casos. E aí trabalha-se em cima da prevenção e também trabalha-se em cima dos agravos já instalados, né? Dos agravos de saúde que já estão instalados, ou seja, as doenças que já estão acometendo a população, né? Desta maneira, então, que a gente consegue evitar a disseminação de muitas doenças. Então, a vigilância epidemiológica, ela tem um papel fundamental para a saúde coletiva, né, para a saúde pública. Falamos também sobre as ações da vigilância, então, como que é classificado os casos, né? Por exemplo, como é definido quando há um novo caso, ou quando há um surto ou uma epidemia de alguma patologia. Então, os casos suspeitos, os casos confirmados, né? A gente conversou bastante. Quando que a gente considera um caso suspeito, quando esse caso é descartado, né? O que mais que a gente falou? Falamos um pouquinho sobre o saneamento, né? Dados de mortalidade, o que mais? E aí a gente chegou lá nas medidas de controle da saúde coletiva, né? Através da estratégia da saúde da família, né? Falamos também sobre surto, sobre epidemia, o que mais? As vias de transmissão das doenças, né? O que é um hospedeiro, os agentes infecciosos, e aí a gente chegou lá no programa Saúde da Família e na visita domiciliar, que foi quando a prof pediu para vocês, para que vocês então lessem, né? E fizessem um pequeno resumo com algumas questões no caderno de vocês, né? Além disso, a gente falou também sobre a diabetes e hipertensão, né? Que são as principais patologias que assolam a população. E a obesidade que vem crescendo continuamente, né, pessoal? Sobre a estratégia saúde da família, então. O que é a estratégia de saúde da família? Ela inicialmente iniciou como programa Saúde da Família, porque era também um programa do SUS implantado nas unidades básicas de saúde, né? E com a evolução, assim como teve a evolução dos programas do SUS, ela se transformou uma estratégia, né? Porque ela teve um quadro muito positivo na saúde pública da população, né? E aí, dentro dela, foram se implantando alguns outros programas, como a saúde da mulher, a saúde da criança, a saúde do idoso, saúde do adulto, e juntamente com a estratégia da saúde da família, então foi implantado também o programa das agentes comunitárias de saúde, né? Então, a estratégia saúde da família em si os profissionais, são as estratégias que as unidades básicas de saúde fazem para conseguir chegar até o paciente, no caso, né? Até cada cidadão. Retomando, pessoal. Então, a estratégia de saúde da família, ela é um programa, né? Uma estratégia que foi criado para ser implantado nas unidades de saúde, a fim de fazer a promoção e a prevenção da saúde, né? Juntamente, então, com a estratégia de saúde da família, foi criado a equipe saúde da família, né? Que é formado por médico, enfermeiro, técnicos de enfermagem e os agentes comunitários de saúde, né? Além deles, podem ter alguns profissionais implantados juntamente, que são dentista, psicólogo e nutricionista, mas é opcional. Então, a estratégia de saúde da família, o mínimo que precisa ter é um médico generalista, né, um médico clínico geral, um enfermeiro, um ou dois técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde, tá? Qual é o propósito, então,
dessa equipe, é que ela consiga acolher o paciente como um todo, né? Que o paciente dê entrada lá na atenção básica com alguma comorbidade e eles consigam atender esse paciente. Ou então, que se realize a prevenção para que esse paciente não adoeça, né? E a prevenção, grande parte, é disseminada através das agentes comunitárias de saúde, né? Que é elas que vão fazer o vínculo da equipe com o paciente, com as famílias, né? Elas que vão fazer este elo. Então, as agentes comunitárias de saúde, elas vão levar as informações da estratégia de saúde da família, vão levar as informações de campanhas, como campanha de prevenção à saúde da mulher, prevenção à saúde do homem, por exemplo, Novembro Azul, Outubro Rosa, campanhas de vacinação, levar informações sobre possíveis surtos epidemiológicos que estejam ocorrendo numa determinada região. Um exemplo aqui no nosso município é a dengue, né? O que mais que elas vão fazer? Elas vão levar todas essas informações até as famílias, mas também vão trazer as informações das famílias para o ESF, para o médico, para o enfermeiro, para toda a equipe, para que toda a equipe consiga atender esses pacientes como um todo. Por exemplo, lá numa determinada região lá de abrangência daquela ESF tem uma família muito carente, que está passando necessidades de saneamento básico. Então, as agentes de saúde podem fazer uma intervenção com outros órgãos municipais, né? Para que essa família seja melhor atendida, porque ele está faltando saneamento básico, daqui a pouco vai começar um adoecimento por diarreia, por vômito ou até outras comorbidades, né, envolvidas. Ou tem um paciente acamado naquela família que vai necessitar da visita do médico porque não consegue trazer até a unidade. Então, essa é a função das agentes comunitárias de saúde, né? Elas fazem esse elo, então o papel delas é muito importante para a sociedade, né? O que mais que a gente viu era para vocês também fazer um resuminho sobre a importância da visita domiciliar, né? Ou visita domiciliária, também conhecida. Então, os principais membros da equipe saúde da família, da estratégia da saúde da família, que vão realizar as visitas domiciliar diariamente, vão ser as agentes comunitárias de saúde, né? Mas nada impede que o médico, que o enfermeiro, ou muitas vezes o técnico de enfermagem realize a visita domiciliar, né? Por exemplo, precisa fazer uma medicação, um paciente acamado, quem vai ir administrar geralmente vai ser o técnico de enfermagem, né? O enfermeiro vai designar a função e o técnico vai juntamente com o agente de saúde, ou muitas vezes com o médico, lá na casa desse paciente para ser realizada essa medicação. Precisa fazer uma avaliação do estado desse paciente, por exemplo. Vai o médico, vai o enfermeiro lá na casa. Então, tudo isso a gente vai ficar sabendo lá na atenção básica, na estratégia de saúde da família, graças à ação do agente comunitário de saúde, né? Que mais? É basicamente isso que a gente viu, né? De forma mais detalhada, a gente conseguiu visualizar tudo isso, né? Pessoal, então hoje a gente vai falar sobre os programas da atenção básica que estão vinculados às estratégias de saúde da família, né? Então, as principais atividades em atenção básica são executadas pelas equipes da saúde da família, né? Entre elas inclui a saúde da mulher, a saúde da criança, a saúde do adolescente, né? Do adulto, do idoso e também a saúde mental. Então, para cada faixa etária, digamos assim, existe um programa associado às estratégias da saúde da família, né? Existe um programa que está associado a essas estratégias. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do programa Saúde da Mulher, né? O programa Saúde da Mulher, ele envolve a saúde da mulher como um todo, né? Lá desde a adolescência, a fase da puberdade, né? Como medidas de prevenção, prevenção e controle, os programas lá que visam a prevenção das DSTs, que visam a
prevenção da gravidez de forma indesejada, né? Todos esses programas geralmente estão vinculados com as escolas, né? Lá durante o período de ensino fundamental, ensino em nível médio, muitas vezes os profissionais da saúde vão até as escolas para dar orientações a respeito disso, né? Então já começa ali o uso de anticoncepcionais, né? Métodos de barreira para evitar gravidez, infecção por DSTs, né? Então já começa a assistência ali à saúde da mulher, já começa na adolescência. Depois ela parte para durante o pré-natal, o parto, o puerpério, né? Sempre vai ser sempre essa mulher vai ter um acompanhamento, né? Durante todas as fases da sua vida. Também inclui o planejamento familiar, a assistência clínico-ginecológica, né, por alguma patologia ginecológica, e também o climatério, que é lá a fase da menopausa, né, depois que passa o período reprodutivo da mulher. Então, o objetivo desse programa é melhorar as condições de saúde da mulher e reduzir as taxas de morbidade e mortalidade materna, né, os adoecimentos em virtude da gestação. Então, pessoal, a assistência à mulher durante as fases do ciclo gravídico, né, puerperal, elas envolvem o quê? Toda a parte ali da gestação, do parto e do puerpério. O puerpério é um período que vai até 6 semanas após a gestação. Então, durante todo esse período, as mulheres elas vão ter uma assistência especializada, né? Uma assistência prioritária, né? Lá desde o início da gestação, quando ela vai descobrir que está grávida, ela já começa a receber a assistência, que é a assistência do pré-natal, né? Que ela vai ter direito às consultas, aos exames de rotina, ao planejamento dessa gestação, ela vai participar dos grupos de gestante, né? Depois, durante o parto, ela vai ter toda uma assistência e no puerpério também, tanto para ela quanto para a criança, né? Quanto para o bebê que acabou de nascer, então, né? Então, assistência ao pré-natal, que é a fase inicial ali do ciclo gravídico, né? O principal objetivo, então, da assistência durante o pré-natal é acolher a mulher desde o início da sua gravidez, né? Períodos de mudanças físicas e emocionais que cada gestante vivencia de forma distinta. Durante a gestação, existe muito a ação hormonal, né? Então, a parte emocional e psicológica dessa gestante vai modificar muito, né? Por isso, é importante, lá na atenção básica, lá no ESF, que sejam realizados trabalhos educativos. Geralmente, a maioria das ESFs tem o grupo de gestantes, né? São grupos onde mensalmente há uma reunião, né? Onde cada reunião um profissional vai lá dar uma palestra a respeito de um determinado tema que pode ocorrer durante a gestação. Por exemplo, a amamentação é um tema que é muito abordado porque a grande maioria das mãezinhas tem dificuldade, né? Muitas vezes pela forma do bico do seio, não consegue estar amamentando. Então, tudo isso é orientado durante essas reuniões de pré-natal, né? Nesses grupos. Muitas vezes vai lá o psicólogo falar da importância de manter-se emocionalmente bem, de que o que a mãe sente, o feto também sente. Algumas vezes a nutricionista vai lá conversar sobre as dietas, né? A importância de uma alimentação saudável, dos malefícios de ingestão alimentares inadequadas. Também é falado sobre as patologias que podem acometer a gestante, né? Por exemplo, a diabetes, a hipertensão, gestantes que fumam, os malefícios que fazem, né? Então, tudo isso é abordado nesses grupos de gestante, porque para toda mulher, principalmente as de primeira viagem, né, as gestantes de primeira viagem, que vão ser mamães pela primeira vez,
é tudo novo, é um assunto muito novo. Então, a assistência ao pré-natal visa isso, né? Visa orientar essa gestante a respeito dessa nova fase na sua vida, né? Muitas vezes vão incluir as visitas domiciliares, né? Principalmente aquelas realizadas pelo agente de saúde, né? Que, às vezes uma mãezinha lá bem carente ficou sabendo que tá gestante, né? Mas ela não sabe que existe assistência para ela lá na atenção básica, né? Então, é o agente comunitário de saúde que vai chegar lá e vai falar para ela, vai explicar que ela pode procurar a unidade de saúde, que lá vai ter todos esses programas, essas atenções envolvidas para ela, né? Então, durante todo esse período de pré-natal, a gestante vai ter direito à avaliação nutricional, né? Vai passar com o nutricionista. Também vai ter direito a orientações, né? Tanto médica quanto da equipe de enfermagem, quanto das agentes de saúde, né? Sempre visando de forma educativa repassar para ela as principais questões referentes à gestação, parto, puerpério. Muitas vezes elas têm dúvida a respeito da cesárea ou do parto normal, da amamentação, isso, então a equipe vai atendê-la como um todo, né? Além de que ela vai ter direito a uma consulta mensal durante o pré-natal. É claro que se ela precisar mais de uma consulta, ela vai ter direito a quantas consultas ela quiser, né? Mas existe um programa onde é necessário fazer a alimentação desse programa mensalmente, colocando alguns dados para que possa ser enviado ao Ministério da Saúde, né? Então, é necessário que a atenção básica lá, que os profissionais da SF preencham esses dados corretamente, né? Então, é necessário fazer o acompanhamento da gestante, mas para isso precisa ser comprovado, né? Então, todo mês a gestante vai ter lá a sua consulta agendadinha, sem falar que gestante é prioridade, né? Então, sempre que ela necessitar, ela vai ter direito à consulta com o ginecologista, tá? O que mais que é direito da gestante? Então, o cartãozinho de gestante, ela precisa estar com a vacinação em dia, calendário de vacinação em dia. Durante essas consultas, os médicos, os obstetras, ginecologistas, eles vão solicitar exames de rotina, exames tipagem sanguínea, HIV e outras DSTs, hemograma e diversos outros exames que, conforme a clínica apresentada, os médicos poderão solicitar, tá? As consultas, então, elas vão sempre em toda consulta de gestante, ela vai ser pesada. Por que ela vai ser pesada? É muito importante que a gente avalie o peso para saber se ela está ganhando o peso adequado ou se ela está perdendo o peso adequado ou se ela vai estar acima do peso, porque tudo isso vai influenciar na saúde lá do feto da criança, né? Verificação de sinais vitais, sempre, 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 principalmente pressão arterial e diabetes, porque lembra que a gente falou da diabetes gestacional, né? Ela pode desenvolver uma diabetes durante a gestação, tá? Pressão arterial, ela pode fazer uma hipertensão arterial, né? Uma hipertensão gestacional, deve ser controlada e imediatamente o médico vai, a partir de verificação cronológica, né, da pressão arterial, vai realizar a prescrição de medicamentos, porque se a pressão dela não for controlada e ela continuar tendo hipertensão arterial elevada, ela pode desenvolver uma doença chamada pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, que é muito grave e pode colocar a vida dessa gestante e do bebê em risco, né? Então, é importante lá na atenção básica fazer a verificação dos sinais vitais, né? Dos exames, então, que são realizados na gestante, eu trouxe alguns aqui que são bem importantes, né? Principalmente o teste de HIV, né, realizado em toda a gestante, né? Geralmente no primeiro trimestre já. O que mais? Se der positivo, vai iniciar com os antirretrovirais a partir da 14ª semana, então
para redução do risco de transmissão vertical, né? Tentar baixar o máximo positivo a carga viral dessa mãe, dessa gestante, para que na hora do nascimento ela não passe essa carga viral, para que ela não transmita para o bebê, tá? Geralmente, estando com uma carga viral abaixo de 1000 cópias, não ocorre a transmissão vertical, que a gente chama, ou seja, o bebê nasce sem ser portador de HIV, tá? Alguns exames complementares, né? Cada caso é um caso, cada caso vai ser avaliado conforme a clínica que esse paciente, que essa gestante vai apresentar. Mas geralmente é solicitado hemograma, né, para verificar até uma possível anemia. O COMS indireto e COMS direto é um exame que é sanguíneo para verificar o fator RH da mãe, se ela é positivo ou negativo. Por que precisa ser realizado? É muito importante porque se a mãe, por exemplo, for RH negativo, né? For A negativo, B negativo, AB negativo. E o pai for positivo e essa criança, esse feto, desenvolver um RH positivo, RH diferente da mãe, por exemplo. A mãe é A negativa e a criança vai nascer A positivo, né? Então, o sistema imunológico da mãe vai detectar esse feto como um invasor, falando assim a grosso modo para que vocês entendam, e vai tentar expulsar essa criança, e aí a mãe pode ter um aborto, né? Então é muito importante fazer este acompanhamento, realizar esse exame, para que aí a injeção de imunoglobulina anti-D seja realizada, tá? Muitas vezes a primeira gestação vai ocorrer tudo bem, e a partir daí, quando ela engravidar novamente, se ela não souber, ela vai ter abortos seguidos, né? Porque o organismo dela vai sempre tentar expulsar esse feto. Então, quando acontecer da mãe ter o primeiro filho, sempre depois é realizada a injeção de Matergan, tá? Porque senão os filhos seguintes, enfim, as gestações seguintes vão ser abortivas, tá? Então é importante a gente sempre saber o RH da mãe, tá? E importante saber que o Matergan é realizado na mãe, não na criança, né? Logo após o nascimento, até 72 horas tem o prazo para ser realizado essa injeção, tá bom? Também é realizado cultura de urina, né, com antibiograma, porque infecção urinária pode também ser um fator de risco para aborto, né? Infecção urinária pode vir a desencadear um aborto gestacional, né? Então, no caso, a mãe acaba abortando o feto devido à infecção urinária, geralmente quando é uma infecção mais grave, tá? Parasitologia de fezes, exame bacterioscópico de secreção vaginal, né? Quando a mãe refere que tem algum corrimento, alguma coisa nesse sentido. Outra coisa importante é a vacinação das gestantes, que a prof já falou, né? Então, a mãe tem que realizar, toda gestante deve realizar a prevenção do tétano, né? Então, ela deve ter a DT ou a DTP, que é a vacina antitetânica, né? Ela deve estar em dia. Se acaso a mãe ainda não foi vacinada, ela tem que fazer o esquema básico, né? Vai ter que fazer as 3 doses lá da DT, né? Antitetânica. Vai ter que fazer, não adianta. E a última dose tem que ser feita no mínimo uns 20 dias antes do nascimento do bebê, né? Se a gestante já foi vacinada, ela vai igual ter que fazer uma análise lá do seu esquema vacinal. Se fizer mais que 10 anos, mais que 5 anos, ela tem que fazer. Ela tem que fazer uma nova vacinação, tá? Uma nova vacina antitetânica. Então, isso é o programa de atenção à mulher, né? Ela vai envolver todas as fases da vida da mulher, né? Não só ali no período gravídico, mas também vai envolver o planejamento familiar, né? O que é o planejamento familiar? É aquele acompanhamento que a atenção básica deve realizar
naqueles casais que desejam engravidar, né? E por alguma dificuldade não estão conseguindo, por alguma razão não estão conseguindo fazê-lo, né? Então o planejamento familiar vai dar um suporte para ele, mas também vai dar um suporte de medidas preventivas e educativas, né? Sobre os métodos de prevenção, né? Tanto de prevenção para a gravidez quanto de prevenção para DSTs, né? Isso também inclui no planejamento familiar a esterilização voluntária. O que é a esterilização voluntária? Aqueles casais que, eu já tenho 2 filhos, eu não quero mais ter filhos, então vamos lá fazer uma vasectomia no homem ou uma ligadura de trompas nas mulheres, né? A famosa laqueadura, né? Então, quem pode fazer? Homens ou mulheres com mais de 25 anos, né? Então, já passaram 25 anos e não desejam ter filhos, enfim, por algum motivo, né? Ou casais que já tenham pelo menos 2 filhos, né? Ou a mulher engravidou, teve um filho, durante a segunda gestação teve um aborto e correu risco de vida, e a partir daí ela não pode mais engravidar, porque se ela engravidar ela vai morrer porque ela desenvolveu alguma patologia associada. Então, nesses casos também há indicação, há consentimento de esterilização voluntária, tá? Isso é o programa de planejamento familiar, tá? Acompanhar aqueles casais que querem ter filhos e por alguma razão não conseguem, mas também acompanhar aqueles casais que procuram métodos contraceptivos, né? Que não desejam mais ter filhos, e até casos de esterilização voluntária, que é quando eles não desejam mais ter filhos permanentemente, né? Então, assistência aos casais férteis são aqueles casais que não apresentam dificuldade para engravidar, né? Então, a assistência, nesse caso, se baseia nos métodos contraceptivos, né? Métodos anticoncepcionais, orientação de quais métodos são possíveis, né? Quais os fatores que devem ser avaliados na escolha de um método contraceptivo. A gente sabe que na prática não é realmente isso que acontece, né? Muitas vezes lá na adolescência a adolescente vai lá e inicia com um anticoncepcional, tem algumas que nem por consulta médica passam, né? Mas deveriam passar, para que o médico consiga indicar qual o melhor anticoncepcional para aquela fase, né? Para que o médico, o enfermeiro, o pessoal da equipe saúde da família consiga explicar a diferença dos métodos contraceptivos, né? Métodos de barreira, métodos de prevenção ou os anticoncepcionais em si, né? Que não deixam de ser um método de barreira, porém barreira apenas para gravidez e não para outras DSTs, né? Mas, enfim, a assistência ao casal, aos casais férteis, o correto é, né? Quando um casal procura, por exemplo, lá a atenção básica e fala, olha, a gente não quer ter filhos por enquanto, enfim, e qual é o melhor método contraceptivo que eu posso utilizar? Aí esse casal passaria por uma consulta médica e o médico informaria todos os prós e contras e quais os melhores métodos de barreira, né? Então, deveria ser informado a todos os pacientes algumas situações, alguns fatores individuais de cada método, né? Por exemplo, a eficácia, o preservativo tem quase 100% de eficácia, por exemplo. Já o método de tabelinha não é 100% e nem próximo de 100% de eficácia, né? Os efeitos secundários, por exemplo, usar anticoncepcional durante 10 anos. Anticoncepcionais é uma carga hormonal, né? Pode ser muito prejudicial à saúde da mulher. Inclusive, existem muitos anticoncepcionais que estão ligados a índices de AVC, a neoplasias uterinas, né? Estão muito associados. Então, tudo isso deveria ser informado ao paciente antes dele iniciar
a ingestão desse método, ou antes dele utilizar este método, né? A disponibilidade, se ele está disponível ou não no SUS, a facilidade do uso, os prós e os contras, né? A reversibilidade, então, tomei anticoncepcional durante 5 anos, agora quero engravidar, vou conseguir na hora, não vou? É isso que deve ser informado a esses casais, ou a própria mulher, ou ao próprio homem, quando procura assistência relacionada à fertilidade, né? Pessoal, depois vocês podem ler com mais atenção os slides, tá? Bem detalhadinho para vocês, tá? Então, sobre os métodos contraceptivos, né? Nós temos os métodos comportamentais. Os métodos comportamentais de planejamento familiar, então, são técnicas que visam evitar a gravidez, né, mediante a auto-observação de sinais e sintomas, né, que ocorrem no organismo feminino a longo prazo, né, ao longo do ciclo menstrual. Então, não há nenhum método de barreira ou método anticoncepcional utilizado ali. Apenas tudo isso se baseia na mulher abster-se de relações sexuais, principalmente durante o período fértil, né? Como que a mulher vai saber o seu período fértil, né? O período fértil, ele vai ocorrer, o dia fértil vai acontecer no 14º dia após o início da menstruação, né? Mas a gente deve lembrar que pode haver uma variação de 2 dias. O óvulo pode estar fértil, né? O ovário pode liberar o óvulo 2 dias antes desse 14º dia, como 2 dias depois. Então, como que a gente sabe, como que a mulher vai saber o período fértil dela? Como que vocês profissionais vão explicar para a mulher qual é o período fértil dela? A partir do 1º dia da menstruação, ela vai contar 14 dias. O 14º dia vai ser o dia fértil dela, mas ela vai considerar 3 dias depois e 3 dias antes. Então, esses 7 dias serão o período fértil dela. Por exemplo, a mulher foi lá e disse para vocês que iniciou o ciclo menstrual dela no dia 1º. Então, vocês vão contar 14 dias. 14 dias vai dar lá no 14º dia do mês. O 14º dia do mês vai ser o dia fértil dela. Mas aí a gente vai somar 3 dias além desse dia 14. Então, 14, a gente vai somar o 15, o 16 e o 17. E 3 dias antes ao 14, 13, 12 e 11. Então, o período fértil desta mulher vai ser do dia 11 ao dia 17. Então, nesse período, ela vai utilizar métodos comportamentais para evitar a gravidez. Qual é a eficácia? Baixa, né? Bem menos do que os métodos de barreira, que tem eficácia de 99,9% geralmente, tá? Então, dos métodos comportamentais, depois vocês vão me falar quais são os métodos, tá? A professora vai passar um trabalhinho para vocês. Além dos métodos comportamentais, nós temos os métodos de barreira, que são aqueles que não permitem a entrada dos espermatozoides no canal cervical, no canal vaginal, né? Quais são esses métodos? O preservativo masculino, né? É o mais comumente usado. O preservativo feminino, que também ele é similar ao preservativo masculino, ele tem 2 anéis, né? Um em cada extremidade, sendo que um deles é colocado lá dentro do canal vaginal e outro fica para fora da vulva, né? Também é utilizado como método de barreira o espermaticida ou espermicida, que é como se fosse um gel que é colocado lá no canal vaginal depois da relação sexual. E o diafragma, que é este aqui,
que é colocado no colo do útero, né? Então, ele engloba o colo do útero. Aqui imaginem que aqui fosse o canal vaginal e aqui está o útero, né? Ele é colocado lá dentro, acoplado no colo uterino da mulher. E agora vem o trabalho para vocês. O trabalho é o seguinte, vocês vão fazer o trabalho e vocês vão encaminhar no meu e-mail até a próxima aula. Então, vocês terão 7 dias para a realização deste trabalho, tá? O meu e-mail eu não coloquei aqui nos slides, quer dizer, o meu e-mail vai estar nos slides, tá bom? Vocês têm então até o final do dia do sábado que vem para me mandar este trabalho, tá? Então, vocês vão colocar o que nesse trabalho? Sobre os métodos comportamentais e sobre os métodos de barreira. Eu citei aqui os métodos comportamentais que eu quero que vocês pesquisem, tá? O coito interrompido, o método Diogino-Knaus, ou também conhecido como tabelinha ou tabela, né? O método da temperatura basal corporal e o método da ovulação ou do muco cervical, que também é conhecido, tá? O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês me digam o que é cada método, como que esse método funciona e qual é a eficácia desses métodos, tá? Desses métodos que a prof citou aqui, tá? O coito interrompido, a tabelinha, a temperatura basal e o muco cervical, tá? Vocês vão falar o que é cada método, como funciona e qual é a eficácia. Pessoal, não precisa ser assim um trabalho extenso, pode ser simples, porém, que vocês realmente respondam essas perguntas, né? Não precisam fazer lá uma folha falando sobre o que é o método de coito interrompido, tá? Não precisam fazer lá 3, 4, 5 parágrafos falando como funciona, tá? Podem ser bem sucintos, porém objetivos, tá? E aí vocês também vão fazer sobre os métodos de barreira junto nesse trabalho, mas sobre os métodos de barreira vocês vão só falar o que é cada método, tá? O que é o método do uso do preservativo feminino, do preservativo masculino, do espermicida e do diafragma, tá? Bem sucinto também. Então, tudo isso vocês vão colocar no trabalho e daí vocês vão me enviar, tá? Então, vocês vão ter 7 dias para realizar este trabalho, tá bom? É um período bem bom, eu acho, né? Para vocês conseguirem fazer 7 dias. Não precisa ser complexo, porém eu quero que vocês sejam bem objetivos, tá? Então, o método químico também é um método contraceptivo, né? O que é o método químico? É o uso de anticoncepcionais, né? Tanto os orais quanto os injetáveis. Então, o método químico, ele visa a ação hormonal, né? Ou seja, lá nos anticoncepcionais que a mulher ingere diariamente, existe uma carga hormonal, né? Um hormônio sintético que vai similar aqueles produzidos lá no ovário da mulher todo mês. Então, quando a mulher faz a opção pela pílula anticoncepcional, né? Pelo comprimido de anticoncepcional, ela deve ser submetida a uma criteriosa avaliação clínico-ginecológica. Isso que eu falei para vocês, que é importante que ela vá lá e consulte com o médico, mas muitas vezes ela vai lá na farmácia por indicação da amiga e começa a tomar um anticoncepcional X sem passar por uma avaliação médica. E isso não é correto. O correto seria que o médico indicasse para ela qual o melhor anticoncepcional para ser utilizado, né? Então, durante a qual ela deve ser realizada, o médico deveria solicitar exames, né, para avaliar a existência de alguma contraindicação de determinado anticoncepcional, já que cada tipo de anticoncepcional tem uma carga hormonal específica. Então, avaliando a clínica do paciente e alguns exames sanguíneos, o médico vai conseguir indicar qual é o melhor anticoncepcional para essa paciente, né? Então, o contraceptivo hormonal oral, ele só vai impedir a gravidez, né? Cada tipo de pílula tem uma orientação específica, então cada pílula, cada anticoncepcional é destinado
a uma orientação específica, né? As pílulas combinadas são geralmente as mais utilizadas, né? Aquele anticoncepcional que a paciente toma um comprimido por dia, uma pílula por dia durante 21 dias, né? Então, eles atuam como contraceptivo, basicamente através da inibição da ovulação, ou seja, eles retardam a ovulação, né? Lá no ovário não permite que o óvulo seja liberado, certo? Só que eles provocam alterações do muco cervical, que depois, quando vocês estudarem sobre o método de muco cervical, a gente sabe que pacientes que usam anticoncepcionais não podem utilizar este método, porque vai haver alteração na especificidade do muco, né? Então, eles também provocam alterações no endométrio, que é lá onde o óvulo fecundado vai se fixar. Então, não deixa que ocorra essa fixação. Por isso, quando a mulher parar de utilizar lá no 22º dia, logo o útero vai sangrar, né? Vai haver a descamação da parede interna do útero e vai haver a menstruação, né? Quando a mulher utiliza a primeira vez, então, esse método, no primeiro mês, o primeiro comprimido deve ser iniciado no 5º dia da menstruação, né? E aí ela começa o calendário da pílula anticoncepcional, tá? Se acaso a mulher esquecer de tomar esse anticoncepcional, ela deve seguir, né? Esqueci um dia, então aquele dia que ela esqueceu, ela pula, continua tomando os outros, porém, durante esse mês, ela vai ter que usar algum outro método de barreira associado, se ela não quiser engravidar, porque a eficácia dele diminui muito, muito, muito. Então, essa paciente pode sim engravidar se ela esqueceu de tomar um dia a pílula, né? A orientação ainda muitas vezes, que ela esqueceu um dia, ela fique aquele mês sem tomar, use outro método de barreira associado, preservativo feminino ou preservativo masculino, ou outro da sua preferência, e no mês seguinte, depois que ela menstruar, ela comece de novo a tomar a cartela do anticoncepcional, o primeiro comprimido no 5º dia da menstruação. Mas ela vai ter que se cuidar igual, porque o primeiro mês a eficácia pode ser muito baixa, né? Então, sempre no início ela vai ter que se cuidar, utilizando algum outro método de barreira associado. Ou ainda, quando ela esquecer de tomar, ela vai ter que fazer todo esse procedimento aí, porque senão ela corre risco de engravidar sim, tá? E a mulher que vai estar tomando por muito tempo o anticoncepcional, se um dia ela quiser parar de utilizar para engravidar, claro que ela vai ter que passar por uma avaliação médica, mas mais ou menos o período que ela vai ter que ficar sem tomar o anticoncepcional vai ser uns 3 meses. A partir daí, aquela carga hormonal que ela tomava diariamente vai ter cessado no organismo dela, e a partir daí o organismo vai começar a voltar à normalidade, e aí sim ela vai ter chances de engravidar, tá? Dos métodos químicos, a gente tem então a pílula anticoncepcional, né? A mini pílula, que geralmente é utilizado para puérperas, né? Ela tem uma dose hormonal bem baixa, geralmente é progestogênio puro, né? E ela vai tomar uma série de 35 comprimidos, né? Diariamente. Ela é bem baixa, é uma dose hormonal bem baixa, e ela vai ser utilizado em mulheres que estão amamentando, né? Então, por não conter estrogênio, não vai interferir na produção de leite. Mulheres depois da gestação vão iniciar, tá? Vão iniciar sempre com a mini pílula. Então, orienta-se o uso da seguinte forma: tomar um comprimido da cartela no primeiro dia da menstruação e seguir tomando um comprimido ao dia, de preferência no mesmo horário, todos os dias sem interrupção, né?
Ao término da cartela, vai reiniciar outra sem pausas. Em caso de esquecimento, então, deve-se proceder da mesma forma que o recomendado para as pílulas combinadas, aquilo que a professora falou, né? É muito importante, pessoal, a orientação do uso da mini pílula, sendo que muitas mulheres engravidam logo após o parto, né? Durante o período que elas não estão tomando anticoncepcional, né? Então, isso tudo vai ser orientado lá no pré-natal. Então, as pacientes que não participam de pré-natal muitas vezes têm sério risco de engravidar logo após o parto, né? Porque elas não estão tomando nenhum anticoncepcional e muitas falam, eu tô amamentando, eu não vou engravidar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, esse acompanhamento pré-natal também é importante para depois do parto, né? Para que talvez evite uma gravidez indesejada, né? Existe também a pílula do dia seguinte, né? A pílula que é utilizada após o coito, né? Após a relação sexual. Ela deve ser utilizada em casos de coito não protegido, ou protegido de modo inadequado. Em casos de estupro também, geralmente se indica a pílula do dia seguinte. Ela pode ser administrada até 72 horas após o coito, né? Que é o período que vai poder ocorrer a fecundação, né? Do óvulo e espermatozoide, então. O mecanismo de ação se dá por meio da redução, né? Da motilidade das tubas uterinas, o que vai dificultar a viagem do óvulo até o útero, né? E vai impedir a anidação. A anidação é a fixação daquele óvulo, fecundado ou não, lá na parede uterina, tá? Um segundo efeito também, ela vai se dar sobre o próprio endométrio, que também vai dificultar a anidação, a fixação desse óvulo, né? No caso da ocorrência da gravidez, não se conhece os riscos para o embrião, mas também é maior a possibilidade de gravidez tubária, né? Então, é uma pílula que tem alguns prós e contras, por isso que ela geralmente é utilizada em casos extremos, né? Além disso, nós temos os anticoncepcionais injetáveis, né? Que são hormônios injetáveis, então, que eles podem ser trimestral, ou seja, a mulher vai aplicar o anticoncepcional a cada 3 meses, com uma carga hormonal bem maior, ou mensalmente, né? Então, na aplicação mensal, são injetados 2 hormônios, né? O estrogênio e o progesterona, enquanto que na trimestral é aplicado apenas a progesterona. Então, ela funciona normalmente como um anticoncepcional oral, né? Um anticoncepcional hormonal oral, porém vai depender da indicação médica, tá? A eficácia dele também é muito boa. Além disso, nós temos como método contraceptivo o DIU, dispositivo intrauterino, né? Ele é formado de polietileno e tem com ação de substâncias metálicas ou hormonais, né? Nós temos o DIU de cobre e o DIU de Mirena. O DIU de cobre, ele vai fazer a ação sobre o espermatozoide, sobre o cobre, né? E o de Mirena, então, é um DIU, um dispositivo intrauterino hormonal, que ele vai liberando diariamente pequenas cargas hormonais, né? Os DIUs, eles são geralmente em forma de T, né? Principalmente, deixa eu puxar aqui para cima essa câmera. Então, eles têm um formato de T, né? E são medicados com metal de cobre, né? A presença do DIU na cavidade uterina provoca uma reação inflamatória crônica no endométrio, como nas reações quando tem um corpo estranho dentro do útero, né? Geralmente ele não tem contraindicações, porém ele deve ser avaliado pelo médico, tá? A colocação dele é com anestesia
e só o médico pode fazer a colocação dele, tá? Então, esse daqui é o DIU, ó, para que vocês entendam. Ele é em forma de T, tá? Ele é colocado lá na cavidade uterina, olha aqui. Aqui o canal vaginal, os ovários, aqui as tubas uterinas e o útero, né? Aqui está o útero. E ele é colocado lá dentro, tá? Ele vai ser retirado quando apresentar algum problema, né? A mulher apresentar algum sintoma, ou então quando ele perder a validade dele, né? Vai depender do fabricante, mas geralmente é entre 3 a 7 anos, né? Após isso, ele deve ser retirado e recolocado outro dispositivo, tá? Após a inserção do DIU, a mulher ela vai ter que retornar, né, com periodicidade, às consultas médicas ginecológicas para fazer uma avaliação a respeito do posicionamento desse DIU, se não há nenhum problema, se tá tudo certo com ele, né? Geralmente fazem uma semana, depois em um mês, 3 meses, 6 meses e depois de 12 em 12 meses, tá? Os problemas, então, que indicam a retirada do DIU são dor severa, sangramento intenso, ou doença inflamatória pélvica, que é quando o DIU causa uma inflamação crônica do endométrio, né? Quando há expulsão parcial do DIU, né? Ele se deslocou, aí precisa fazer a retirada. Ou em casos de gravidez, né? Casos onde o DIU não funcionou. Mas ele tem uma eficácia bem boa, então é bem raro acontecer da paciente engravidar utilizando o DIU. Mas pode, né? Todo método contraceptivo não tem 100% de eficácia. Ainda nós temos os métodos cirúrgicos, né? Como a ligadura de trompas e a vasectomia, né? A ligadura de trompas, então. O que é a ligadura de trompas? Também conhecido como laqueadura, esterilização feminina. Ela é um método permanente, né? Para as mulheres que não desejam mais ter filhos. Esse método, então, ele consiste em ligar e cortar as trompas, né? As tubas uterinas, de forma permanente. A eficácia dele é 100%, né? Qual é o intuito, então, de cortar estas trompas? Lembrando que o óvulo está aqui dentro do ovário, né? Quando a mulher está no período fértil, ele se desloca até o útero e é onde ocorre a anidação, né? Ele se fixa na parede uterina e aí ocorre o desenvolvimento do embrião. A ligadura, ela faz um corte aqui, tá? Então, esse óvulo não vai mais sair do ovário e deslocar até o útero, porque esse processo foi interrompido, tá? Então, a eficácia desse método é muito alta, né? Chega a 100%. E é um método cirúrgico e é feito apenas após internação em clínica médica, né? Por quê? Porque geralmente tem que se fazer intraabdominal, o método mais feito, né? O método de ligadura de trompas, ele entra no método de esterilidade, como a vasectomia, né? Porque ele é permanente, ou seja, não tem como reverter, tá? Para isso, a mulher precisa se encaixar naqueles critérios que eu falei lá para vocês antes. Ter mais de 25 anos, ter tido no mínimo 2 filhos, ou ter alguma doença gestacional que seja considerado como risco de vida, ou seja, se a mulher engravidar, ela pode morrer, tá? Fora isso, não é permitido. E eles têm que ser assinado um termo de consentimento, que eles estão cientes de todas essas questões e que eles concordam com isso, tá? Ela pode ser realizada de 3 formas: intraabdominal, faz uma incisura cirúrgica, né, no abdômen e faz aqui, ó, faz a ligadura
das trompas, das tubas uterinas, ou seja, a tuba aqui, ela é dobrada, amarrada e aí cortada. Olha, vocês podem verificar aqui, tá? O método laparoscópico, que é por vídeo, laparoscopia, né? Faz alguns furinhos no abdômen, o médico vai lá e faz o procedimento. Ou intrauterino, lá pelo canal vaginal, vai lá e faz todo esse procedimento. O mais realizado é o intraabdominal, muitas vezes após, eu já tenho 3 filhos e eu não quero mais, então eu vou fazer a laqueadura, como era conhecido, né? O método de ligadura das trompas. E aí, geralmente o médico opta por uma cesariana e já no procedimento de cesariana ele já faz a ligadura também. A vasectomia, então, é a esterilização masculina, então, é o procedimento no qual os canais deferentes, eles são cortados, né? Os tubos que conectam os testículos ao pênis, né? Os testículos é onde ficam os espermatozoides, né? Então, da mesma forma que na mulher, cortando o canal deferente, os espermatozoides não atingem mais a área do pênis, então eles não são mais expulsos, né? Então, esse método cirúrgico é bem simples, ele leva apenas alguns minutos, né? Geralmente não exige internação, é realizada uma anestesia, né, na parede do escroto, aqui. E depois faça um pequeno corte e usando uma pinça, levantado o canal deferente e seccionado com um bisturi ou com uma tesoura, né? O corte no escroto, depois disso é suturado e a incidência de complicação é mínima, né? O que geralmente os pacientes vão relatar é que eles vão sentir bastante dor, né? Até porque os testículos é um local bastante doloroso e um pouco de inchaço, tá? Isso é normal pós-vasectomia, tá? Esse procedimento também é um procedimento irreversível, então da mesma forma é puxado ali os tubos deferentes, os ductos deferentes, né? Dobrados, amarrados e depois cortados, tá? O que não vai ser não vai mais haver contato do espermatozoide com o pênis, né? Então, automaticamente, o homem não vai mais ser fértil, não vai mais fecundar, certo? Pessoal, ainda envolvendo a assistência aos casais, né? Assistência à saúde da mulher, nós temos a assistência aos casais portadores de esterilidade, né? Ou infertilidade. Então, a esterilidade é quando o casal não consegue engravidar, né? Após 1 ano ou mais de relações sexuais frequentes com ejaculação intravaginal sem uso de nenhum método contraceptivo, né? Então, é quando o homem e uma mulher é estéril, né? Então, ela pode ser classificada em primária ou secundária. E a esterilidade primária é quando nunca houve gravidez. Já a secundária é quando o casal já conseguiu obter um ou mais, né, pelo menos uma gravidez, e a partir daí passou a ter dificuldade em uma nova gestação. Já a infertilidade é a dificuldade que o casal tem de chegar ao final da gravidez com filhos vivos, ou seja, conseguem engravidar, porém a gestação termina em abortos espontâneos ou natimortos, que é quando o bebê nasce morto, né? Para ambas as situações, os casais eles devem ter assistência lá na atenção básica, ou seja, a equipe toda vai prontamente acolher, né, esses casais e a partir daí vai dar um direcionamento clínico médico a eles, né? Geralmente um obstetra ginecologista e aí vai se iniciar uma gama de pesquisas, né? Então vai ser avaliado qual é o grau de dificuldade, vai ser investigado o porquê que esses casais não estão conseguindo engravidar, né? Não estão conseguindo ter filhos. Vai ser pesquisado
a história clínica desses pacientes, quantas tentativas, há quanto tempo eles já estão tentando, a frequência das relações sexuais, presença de algum distúrbios sexuais, tanto no homem quanto na mulher. Além disso, os métodos concepcionais utilizados, vão ser realizados exames a fim de pesquisar qualquer distúrbio relacionado a essa infertilidade ou esterilidade, né? Essa é a função de acolher, de prestar assistência aos casais portadores de esterilidade ou infertilidade. Então, tudo isso faz parte do programa da Estratégia Saúde da Família, tá? Pessoal, pela aula de hoje era isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Façam o trabalho, me mandem no meu e-mail, que vai estar disponível nos slides para vocês, tá? E então vocês vão ter uma semana para realizar este trabalho, tá bom? Deixei também algumas perguntas lá para vocês responderem online, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Até a próxima aula, pessoal. Tchau!